Irmão, nós tivemos uns problemas técnicos, mas nós já voltamos. E voltando ao assunto, ô Rodrigo, sobre o que nós estávamos comentando, que Deus falou assim: afastai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Estava falando de pessoas que tinham dom de para curar, tinham dom para profetizar, dom para fazer milagres e maravilhas, enfim. E a conversa que nós estávamos tendo aqui, que essas pessoas, quando Deus falou assim, que eu nunca vos conheci, ou não vos conheci, como se disse lá no texto, é pessoas que tinham intimidade e perderam no recurso da sua caminhada. Lucas capítulo de número 15 também, se a gente for retratar, Evangelho de Lucas capítulo 15, ele fala sobre as percas. Primeira perca, ele fala a ovelha perdida. É uma ovelha que estava no pasto, mas foi perdida. A segunda, pastor, que ela vai retratar na Bíblia, é a dracma perdida. Uma mulher que perdeu a dracma. Quando a gente estuda a Ketubá, que é o ritual para o casamento judaico, existe uma tradição que dizia assim, pastor, que quando o homem queria casar com a noiva, ele tinha que pegar o melhor dote. E um desses dotes era as 10 dracmas. Então, quando ele entrega para ela, ele estava dizendo assim, cuida do melhor que eu tenho para você e não perde. Porque se ela perdesse o que era mais de valioso que ele podia entregar, ele estava dizendo assim, se você não consegue cuidar da coisa mais valiosa que eu consigo te entregar, você não consegue cuidar de mim. Então, se ela perde a dracma, ela perde o casamento. Se ela perde a dracma, ela perde o noivado. Você está entendendo? Então, quando ela vai perder, e ainda a Bíblia diz que ela perdeu dentro da sua própria casa. Quantas pessoas a gente não conhece que está dentro da igreja, mas se perdeu dentro da igreja? Não está fora, pastor. Estava dentro da igreja, mas se perdeu dentro da igreja. Ouvia a palavra, mas a palavra não estava no coração da pessoa. Então tem gente que está dentro da igreja, mas se perde. Agora tem pessoas que são diferentes, que é igual o filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele está dentro da casa do pai. Só que ele fala, eu quero experimentar lá fora. E depois que ele perde tudo lá fora, ele quer voltar para restituir tudo com o pai. Você está entendendo? Então tem dois tipos de pessoa. A pessoa que está dentro da igreja e perde a palavra. E uma outra pessoa que ela resolve largar tudo para viver o que o mundo tem para oferecer. Então são pessoas, pastor, que elas não tiveram a palavra dentro dela. Tem gente que tem experiência com Deus. Tem experiência com Deus. E tendo algumas experiências com Deus, acha que teve realmente um encontro com Deus. E não teve. Porque quando você tem um encontro com Deus, é genuíno. Eu vou dar um exemplo, pastor. Tem gente que viu cura, tem gente que viu milagre, tem gente que viu transformação, sim ou não, andando com Cristo. Só que é o mesmo que disseram, solta Barrabás. Olha como é que pode. Viram cura, viram milagre, viram maravilha, viram libertação, mas foram o mesmo que olharam e falaram assim, solta Barrabás. Solta Barrabás. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que tiveram experiência, viram coisas extraordinárias, mas não tiveram contato genuíno com Deus. Agora, quando Paulo tem um encontro com Cristo, indo para Damasco, olha a diferença, pastor. Ele era um soldado grego romano, que era perseguidor do povo de Deus, e quando ele tem um encontro com Cristo, genuíno, ele nunca mais é o mesmo. Ele nunca mais é o mesmo. Porque ninguém podia pregar para ele também, né? Porque só o próprio Cristo. Mas cada um tem um encontro diferente. Cada pessoa vai ter um encontro diferente. Eu tive um encontro na dor. Quando Cristo veio até mim, foi de uma maneira, pastor, que eu não era da igreja, sou o único evangélico da minha família, por enquanto, em nome de Jesus. E eu conheci uma pessoa que me trouxe para Jesus. Só que eu estava com ansiedade e depressão. Eu já tinha tentado 3 suicídios, pastor. Um deles eu peguei uma faca e eu tentei me esfaquear para me matar, porque eu ouvi uma voz falando na minha cabeça que eu não prestava, que eu não valia nada. Eu tinha complexo de inferioridade, eu tinha ansiedade, e aí eu deixei aquilo me tomar. E aí, pastor, olha que experiência maravilhosa. Por isso eu falei, tem gente que tem experiência. Eu ouvi alguém batendo na porta. Na hora que eu fui me dar uma facada, eu vi alguém batendo na porta, diante do Senhor Jesus Cristo. Eu corri para a porta e eu pensei que eram meus pais chegando do mercado. Quando eu olhei, não tinha ninguém. Porque a minha porta, ela tem aquelas partes que dá pra ver do outro lado. E aí, eu voltei pra cozinha e falei assim, eu não aguento mais essa vida. Quando eu fui tentar me matar pela segunda vez, eu vi uma batida mais forte. 2 vezes. Eu corri, pastor, não tinha ninguém na porta de novo. Eu falei, já tô ficando maluco, eu não vou ficar aqui dentro de casa não, eu vou cair fora.
Você está entendendo que Deus, ele cria métodos e ele cria experiências, porque essa foi uma experiência com Deus. Não sei se foi o próprio Cristo, não sei se foi anjo, mas eu tive uma experiência com Deus. Não importa qual seja. Então tem gente que tem muita experiência, mas só o fator de eu ter experiência ali com Deus não me torna um cristão genuíno. Entendeu? Porque para eu me tornar um cristão genuíno, eu tenho que ter renúncia. Para eu ser um cristão genuíno, eu tenho que ter permanência. Eu tenho que ter a palavra dentro de mim. Então isso tudo é necessário para a gente realmente, de fato, conhecer Cristo Jesus. Então, tem muitas pessoas que hoje se afastaram porque não conheceram o Cristo genuíno. Não tiveram um encontro genuíno. Que quem tem encontro não... Pastor, eu vou passando até para você. Quantas lutas você já não passou, mas você permaneceu? Quantas vezes te caluniaram, Vixe. mas você permaneceu? Quantas vezes te apontaram o dedo, mas você permaneceu? Em Jó vai dizer que ao cheiro das águas vai trazer os renovos, brotarão, não cessarão os seus renovos. Ao cheiro das águas. Porque não importa qual é a dificuldade, pastor. Se a gente realmente está alicerçado em Cristo, calúnia chega, mas não para a gente. Perseguição vem, mas não para a gente. Apontamento vem, calúnia vem, mas não para a gente. Porque se a gente está realmente em Cristo, eu não estou falando que a gente não sente dor e não fica fraco na fé. Eu falo fraco no sentido de querer desmorecer. Elias, ele sentiu isso. Elias, ele vai pro deserto e aí ele vai olhar para Deus e vai falar: Deus, por acaso eu sou melhor que meus pais? Por acaso, Senhor, eu sou melhor que meus pais? Não, tira a minha vida. O anjo desce e fala assim: não, come pão e bebe água. Aí ele come do pão, bebe da água e dorme de novo, pastor. Aí o anjo desce novamente pela segunda vez e fala assim, ó: come pão e bebe água, porque grande é a sua caminhada. Se nós olharmos para Cristo, ele está no Getsemane. E a palavra de Cristo é: se for possível, afasta de mim esse cálice. Cristo não estava falando que ele estava adorando o cálice. Ele não falou que ele estava super forte com o cálice. Ele estava falando assim: afasta de mim, Senhor. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Porque aprendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós lemos Romanos capítulo de número 12, verso de número 2, ele diz assim, ó: não vos conformei com esse mundo, mas seja transformado pela renovação das nossas mentes, para que assim podemos experimentar aquela que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo vai dizer que quando formos perseguidos, não vá achar ruim não, se glorie. Porque se está tendo perseguição, é porque Cristo é realmente com a gente. Porque o mundo não é para amar a gente. O mundo vai odiar a gente, pastor. O mundo não ama essa pregação. O mundo não ama que a gente tem que perdoar o nosso irmão. O mundo não ama que a gente precisa abraçar até aquelas pessoas que fazem mal pra gente. Que a gente precisa orar até para quem faz mal por nós. A palavra diz que a gente tem que abraçar, que a gente tem que se manter, a gente tem que ajudar. E qual é o amor que a gente tem que ter? Qual é o amor que muitas pessoas têm pregado? Um amor de momento? Não existe amor de momento. Existe paixão. E paixão, ela vem na carne. Mas o amor, ela vem no espírito. Por isso você fala: o amor, ele tudo sofre. Eu sofro, mas eu continuo. O amor, ele tudo crê. Porque eu sempre creio que pode acontecer algo melhor. Mas para quem ama, ele sempre permanece. Por isso Cristo, ele dá a maior chave pra gente, que é o amor. É você olhar para uma pessoa que tá cheio de raiva de você, pastor. E tem coisa que você nem sabe o que você fez. Mas você olhar para a pessoa, dar um abraço e falar assim, ó: me desculpa. Meu Deus, mas eu sou um pastor e vou pedir desculpa? Meu Deus, eu sou um missionário, secretário e vou pedir desculpa? Sim, porque Cristo me ensinou a perdoar. Porque para pedir perdão, eu não preciso estar certo. Nem sempre eu vou precisar estar certo. Às vezes a pessoa está tão conturbada dentro dela mesma, que se eu falar assim: não, então me perdoa. Não, eu gosto muito da minha igreja, porque a gente faz assim: depois da ceia, a minha pastora pega o microfone e fala assim: tem alguém aqui que eu magoei, feri, ou falei algo que machucou seu coração? E aí, se tiver, levanta. A pastora desce e fala assim: você me perdoa? Então eu tenho um exemplo dentro de casa. Que às vezes você age... Tem gente que se dói, pastor, porque você não cumprimenta. Tem gente que quer parar de falar... Eu até senti Deus agora. Tem gente que quer parar de ir para a igreja, e a Bíblia diz assim, ó, o Paulo vai dizer, pra gente suportar os fracos na fé. Não é pra gente jogar fora. Suportai os fracos na fé.
E quem será? Essas pessoas, pastor, que a gente vive em um mundo tão corrido, com tanta coisa para fazer, que é trabalho, igreja, tantas coisas, faculdade. Aí a gente tem que olhar e aí a gente tem que dar uma atenção. Só que a gente não consegue. Se um dia a gente passou e não deu um tchau, uma paz do Senhor, a pessoa fala assim, eu não visito mais aquela igreja. Só que a gente tem que olhar e falar assim, ó, me perdoa. Ah, não, mas é coisa simples, é besteira. Não, mas me perdoa. Porque o perdão, ele faz a diferença. Ele transforma e ele é libertador. Tanto para você que libera, quanto para a pessoa que recebe. Rapaz, é forte esse negócio aí. O menino trouxe uma pregação aqui agora. Nesse tudo aí, é muito forte o que você falou, em questão de amor a Deus, que quem ama, quem conhece a Deus, não se afasta de Deus. E o que me chamou a atenção também, eu queria até fazer essa pergunta para você que é jovem, nessa situação, sobre a intimidade de relacionamento com Deus. Às vezes, nós temos um relacionamento com Deus, mas Deus não tem um relacionamento com nós. Você acredita nisso? Eu acredito. Porque tem um tempo que Deus vai se apresentar. E eu acredito muito também, pastor, que além de Deus se apresentar, acredito que tem um momento certo. Eclesiastes 3 há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Só que também vem naquela parte que eu tinha falado para o Senhor, que é referente... Toda vez que nós vamos fazer a obra do Senhor, pastor, a gente precisamos entender que a gente não pode fazer de qualquer maneira. E por que eu estou dando essa volta? É porque devemos entender que nunca foi sobre nada nessa terra. E muitas pessoas buscam a Deus por benefício próprio. Eles não querem realmente conhecer a Deus. Eu vou dar um exemplo. Êxodo capítulo de número 33, veio na minha cabeça agora. O povo estão caminhando no deserto para chegar na terra prometida. Só que Deus, ele se revolta com aquilo. A ponto de ele olhar para Moisés e falar assim, ó, Moisés, vocês querem tanto, conjectura minha, vocês querem tanta terra prometida? Então faz assim, vocês querem a terra prometida? Hoje mesmo, não é amanhã, hoje, estou enviando um anjo. Estou arrancando cananeus, perizeus, estou arrancando todo esse povo. E estou te entregando a terra prometida. Mas eu, o Senhor, não irei contigo. Olha isso. Tem gente, pastor, que recebe a promessa. Tem gente que entra no lugar da promessa. Tem gente que desfruta da promessa sem ter Cristo. Aí Moisés, ele olha e fala assim, não, nós não iremos sair daqui se o Senhor não for comigo. É porque ele entendeu que maior do que a promessa é o dono da promessa. Meu Deus. É porque tem muita gente falando assim, ó, eu quero carro, eu quero casa, eu quero dinheiro, eu quero fama. Sabia que eu conheci uma pessoa, pastor, que toda vez que ele falava pra mim, ele falava assim, compartilha meu vídeo, que eu preciso subir de seguidor. Por favor, eu preciso crescer. A visão dele era tanto crescer que Deus deu isso pra ele. Eu conheço uma pessoa que hoje em dia, ela é conhecida. Só que você olha e você não encontra mais a intimidade que ela tinha antes. Porque ela recebeu o que ela queria, mas ela perdeu o fundamental, que é o dono da promessa. Então não adianta achar que a gente é o melhor por a gente ter chegado em grandes altares. Não adianta a gente achar que a gente recebeu grande providência por ter casa, carro, dinheiro, se a gente perdeu o dono da promessa. É muita gente que entrou dentro da igreja, mas perdeu o dono da promessa. Agora, você quer ver uma coisa? Tem igreja que eu já fui que pessoas são muito bem de dinheiro, pastor. Eles têm muito dinheiro, mas eles sabem que ainda não tem Deus. Meu Deus. E aí, quando eles verem Deus, eles começam a ver Deus na sua vida, é uma alegria tão grande que você tem que tomar cuidado com elogios para aquilo não entrar dentro do seu coração, porque elas acabaram ver tanto Deus que ela nunca tinha visto antes, que elas começam a dizer... E às vezes não é grande coisa, são atitudes pequenas. Eu falo no trabalho, eu falo em outros lugares. Então, tem pessoas que começam a trocar, ganham muita coisa, mas estão perdendo o essencial, que é Cristo. Rapaz, então quer dizer que tem pessoas que estão em Cristo Jesus por aquilo que ele pode proporcionar. E quando ele entrega, eles não precisam mais de Cristo. Não precisam mais de Cristo. Entendeu? Tem pessoas que perderam o foco da salvação. Eles querem a sua coroa aqui na terra. Que nem você falou, seu amigo queria o seguidor. Tem muitos pregadores. Muito. Que eles até conseguiu. Porque a Bíblia diz, esforça-te e tenha bom ânimo. O esforço e o bom ânimo chega a você obter qualquer coisa que você quiser.
Isso não é só para quem é evangélico, para quem é ímpio também. Quantos ímpios são prósperos? Por que os ímpios são prósperos? Muitos ímpios. Porque eles correm atrás, eles vão atrás. Eles se esforçam. A não própria palavra de desanimam. Cristo diz assim, ó, meu pastor. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Você está entendendo? Então tem gente que bateu na porta e a porta se abriu. Tem gente que procurou e encontrou. Tem gente que pediu e recebeu. Mas não é porque você está recebendo que Deus está se agradando. Você está entendendo? Então tem muita gente que está indo até Cristo, mas no objetivo errado. No objetivo errado. Por isso eu tenho muitos que estão perdidos dentro da igreja, que é a dracma perdida que eu falei pro Senhor. A mulher, ela perde a dracma perdida exatamente por causa disso. Porque ela tá dentro da casa, mas a casa já tá toda bagunçada, pastor. A Bíblia diz que ela teve que arrumar a casa. E sabe outra coisa, pastor? Lembra que a gente tava falando sobre palavra? A palavra tem um poder tão grande que a Bíblia diz em Salmos, eu não vou me recordar certinho, mas diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que ela entendeu, pastor, que depois de arrumar a bagunça, ela precisa devolver o lugar da palavra para onde nunca deveria ter saído. Porque o lugar da palavra não fica embaixo. O lugar da palavra a gente acende para arrumar a bagunça, então a gente coloca em cima. Porque a luz, ela mostra tudo, se tá bagunçado, se não tá. Se você vive no escuro, nunca tem bagunça. Nunca tem bagunça. Porque como é que você encontra uma bagunça no escuro? Não tem como. Agora, se você tem a luz e a lamparina, que é a palavra do Senhor, que ela ilumina tudo, você encontra a bagunça. E aí ele causa um desconforto. Porque vendo a bagunça, ou você faz, ou você fica com a bagunça, ou você arruma a bagunça. Meu Deus, forte isso aí. Aí, para uma pergunta que Cristo faz. Tá preparado para arrumar a bagunça ou para permanecer na bagunça? Nunca existe meio termo com Cristo. Ou você é ou você não é. Ou você foi ou você nunca foi. A Bíblia diz assim, ó, quem é sujo, se suje-se mais. Mas quem é limpo, se limpe-se mais. Não tem meio termo. Ou você é quente, ou você é frio. Se for morno, Deus umita. Não existe meio termo. Por isso eu falei assim, sobre o conhecer Cristo. Ou você conheceu Cristo, ou você nunca conheceu Cristo. É igual eu falei, teve experiência, mas não conheceu de verdade. Porque para quem conhece, sempre permanece. Pastor, eu passei calúnia. Eu passei agressão. Eu já fui apontado. Eu já preguei pessoas foram embora. Eu já fui rejeitado. Eu já fui desmerecido. Eu já fui pregar em um evento, pastor. Eu sempre conto isso. Fui pregar num evento que era a festividade da igreja. Me convidaram. Eu cheguei, pastor. Aí eu falei, a moça virou pra mim, a obreira, e falou assim, quem é você, menino? Aí eu ia falar assim, a paz do Senhor, eu sou o pregador. A moça virou pra mim e falou assim, vai, senta aí, na igreja não tem espaço não, senta aí no canto. E eu sentei no final da igreja. Pastor, mas me deu uma tristeza no coração, e eu coloquei o joelho no chão, e falei assim, ó, Deus, me honra, não por causa de mim, mas pelo que o Senhor tem comigo. Aí a pastora pegou e falou assim, ó, eu era diácono, o diácono Rodrigo já chegou, ele falou. Aí, cadê o diácono Rodrigo? Eu tava lá no final da igreja, na porta, quase do lado de fora. Eu só levantei a mão e fiz assim. A pastora falou assim, pelo amor de Deus, o que o Rodrigo tá fazendo aí? Aí as pessoas me desmereceram. Mas aquele dia foi um dos dias que eu mais vi a glória de Deus. Mas não é isso para minha exaltação, não é isso. Eu não tô falando com bordão de, Deus fez isso pra prejudicar a moça. Sabe, esse evangelho de ataque? Eu não gosto desse evangelho de ataque, pastor. Porque Deus não precisa disso. E a gente não precisa disso. A Bíblia vai dizer que se nós pecarmos, nós temos um justo e fiel advogado, que é o Espírito Santo. A gente não precisa. O justo não se justifica. E por que não se justifica? Porque a gente tem alguém para nos justificar. E sabe uma das coisas, pastor, que eu temo muito? É quem toca na unção. Há 10 anos atrás, eu via muito isso. As pessoas falam assim, ó, você pode não gostar, mas não toca na unção. Você não pode ser a favor, mas não toca na unção. Eu cresci ouvindo isso, pastor. E eu levo até hoje isso como verdade, mas hoje não é mais falado. Tem gente que fala assim, ó, a pessoa pode ser errada, mas a pessoa toca na unção. Você está entendendo? A Bíblia, quando fala sobre Timóteo, ele vai contra o pecado mesmo.
Ele fala, olha, se levantou essas pessoas pregando um evangelho que não é de Cristo, não é um evangelho verdadeiro. Paulo faz isso denunciando. Só que ele não toca na unção da pessoa, mas ele contradiz a pessoa. Sabe como eu provo isso? Saul. Saul até começou bem. Só que depois que ele vence a guerra, ele fala assim, Samuel olha para ele e diz, mas era melhor obedecer do que sacrificar. Quando ele tá pegando lança para atacar em Davi depois, para querer matar Davi, Davi tinha todas as possibilidades para poder matar Saul também. Aí ele fala, até que Deus falando com ele vira e fala assim, não Deus, mas este é o teu ungido. Você viu o temor? A gente tem que ter temor com quem a gente toca. A gente não precisa gostar. Porque ninguém gosta de todo mundo. Mas a Bíblia diz assim, ó, seguir a paz com toda, a qual a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Paz com todos. Eu não preciso amar o Senhor no sentido de idolatrar, ficar com você todos os dias. Eu preciso ter a paz contigo. Se eu tenho a paz contigo, eu tenho um respeito. Eu tenho que ter a paz com tudo, a qual a santificação, sem eu ter santificado, eu não tenho paz. Então tem muita gente sem paz pregando por aí. Muita gente sem paz. Sem santificação, sem paz. Sem paz, sem santificação, com ódio. Uma vez eu sentei numa roda, o pessoal falou assim, nossa, eu odeio. Eu falei, a palavra tão forte, eu odeio. Eu não gosto. Mas esse não é o evangelho. Se Cristo teve misericórdia de mim, pastor. Se Deus teve misericórdia de mim, por que Deus não vai ter misericórdia com outra pessoa? Fulano, ciclano, isso é verdade. Deus, o amor é para todos, né? Para todos. Não é dividido. Então tem muitos jovens por aí que estão se empolgando com, vamos dizer assim, que recebeu uma mensagem, uma profecia, ou até tipo assim, porque eu sei que aqui na igreja, nossa, tem pregadores que são melhor do que eu. Eu sei disso. E aí eu dou mais ousadia mesmo para eles pregar. Mas tem jovens que se empolgam tanto que eles falam, eu sou melhor que o meu pastor, sou melhor, então não preciso mais. Aí é um perigo. É um perigo porque a gente tem que estar coberto por uma... Saul foi assim, entendeu? Saul foi assim. Por isso que ele perdeu. Ele deixou... E, pastor, você já parou para prestar atenção? A gente falou de Saul, né? Você parou para prestar atenção? Qual foi o pecado mais grave? O de Saul ou de Davi? Ué, o de Davi. Porque quando a gente olha para Saul, Saul desobedeceu a ordem do Senhor. E a desobediência tem um castigo terrível. Mas ela não é o pior pecado. Davi olhou. E a Bíblia diz assim, que aquele que olha, o seu olhar é mau, seu corpo todo é em treva. Mas o seu olhar é bom, seu corpo todo é em luz. O primeiro pecado que ele cometeu é no olhar. O segundo, ele caiu com uma mulher que ele não deveria. Aí, a gente colocando na balança de qual é o pior, porque tem um livro que ficou famoso que diz assim, que não existe pecadinho nem pecadão. Essa filosofia não nasceu aqui, nasceu nos Estados Unidos, com um pregador. Só que existe sim pecadinho e pecadão. Porque a blasfêmia é um dos maiores pecados. Porque ela não tem perdão, contra o Espírito Santo não tem perdão. A gente tem a iniquidade, que é um pecado que você comete hoje e amanhã você comete de novo. Não importa se é, para algumas pessoas, um palavrão. Não chega a cair com alguém. Mas se você comete hoje e amanhã você comete de novo, e depois de amanhã você comete de novo, e depois comete de novo, virou iniquidade. É um pecado terrível. E um terceiro maior pecado que a Bíblia vai dizer é a apostasia. Porque Deus, ele repudia muito, que ele fala assim, a minha noiva virou a face para mim, e agora tem se prostituído com outros deuses. Se apostatar é você largar totalmente da fé. E eu conheço gente que era cristão, que falava em línguas, e tá na Umbanda, tá na Macumba, tá em centro espírita. Você tá entendendo? Então, a gente vê qual é o maior pecado aqui. A desobediência ou esses pecados? O pecado dele foi um dos piores, foi pior do que ele. Nesse sentido, foi o pior. Só que tem algo que muda tudo, pastor. Chamado misericórdia e arrependimento. Misericórdia vem de miseris. E córdia é coração. Então é miséria do coração. Deus, ele olha a miséria do seu coração. E aí ele vê se na miséria do seu coração existe o arrependimento. Sabe por que o de Saul foi pior do que o de Davi, pastor? Não em quesito de gravidade, no sentido humano.
O pior pecado foi o de Saul, pelo simples motivo que ele não se arrependeu. Ele virou para Samuel, rasgou as vestes dele e falou assim: não, eu vou sacrificar. Eu vou sacrificar em vez de obedecer, eu vou sacrificar. Mas não arranca de mim a coroa. Não arranca de mim o palácio. Aí Davi olha e ele diz assim, em Salmo 51, ele diz: pai, contra ti eu pequei. Somente contra ti eu pequei. Aí ele começa dizendo: Senhor, arranca de mim coroa. Arranca de mim palácio. Arranca de mim tudo. Só não arranca de mim o teu espírito. É porque ele entendeu que maior do que coroa na cabeça, maior do que trono, maior do que cadeira é a presença do Espírito Santo. Então, quando você se arrepende verdadeiramente, mesmo que o seu pecado foi grave, se tem arrependimento, tem misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Foi que nem os dois discípulos, Judas e Pedro. Quem pecou mais? Aquele que me negar aqui na terra será negado no céu. Entendeu? Então, o traidor, ele vendeu Jesus. Só que existe os dois porém de novo. Judas não se arrependeu. Exatamente. Agora Pedro, ele chorou. E ainda Cristo virou para ele e disse assim, ó: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta minha ovelha. Aí ele diz de novo: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? De novo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta. Pastor, você sabe por que ele pergunta 3 vezes? Fala aí. Um dos significados de ele falar 3 vezes é porque na tradição judaica, você pode ver que Cristo ele repete sempre 2 vezes. Em verdade e em verdade vos digo. Em verdade e em verdade. Porque na tradição judaica, você não poderia ficar prometendo nem pelo céu e nem pela terra. E nem por Jerusalém, porque é a terra santa. Quando você fala em verdade vos digo, ele já está dizendo: a minha palavra é verdadeira, acredita se você quiser. Quando você diz pela 3ª vez a mesma coisa, é porque você já não está acreditando no que o outro está falando. Então, ele estava dizendo mesmo: você me ama mesmo? Porque se ele perguntasse só 2, Cristo estava afirmando. Mas quando ele pergunta a 3ª, gera o arrependimento, gera comoção em Pedro. Ele fala: Cristo, eu sei que tu me amas. Que até falando, né, que da mesma forma que ele negou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes. 3 vezes. Para ele, certo? Porque tu anda com eles, tu fala com eles, tu estava com eles. Uhum. Aí ele negou. Aí Jesus pergunta as 3 vezes e o arrependimento bateu ali. Né? Então, é que nem você falou sobre Saul e Davi, Uhum. e a mesma situação Judas e Pedro. O que vale é o arrependimento. O arrependimento. Por isso que aquele que se arrepende, confessa, larga e deixa, alcança a misericórdia. acabou. E a misericórdia é a mudança, é a transformação. E Deus jogou para o mar do esquecimento. Sabe o que é jogar para o mar do esquecimento? O diabo fala assim: Deus, ele fez isso. Hã? Fez o quê? Fez nada. Sabe por quê? Porque já foi perdoado um dia na cruz do Calvário. Isso aí. Onde ele levou toda a enfermidade, todo o pecado. O preço já foi pago. Eu gosto muito, pastor, eu não sei, qual é a palavra, o versículo que você tem como versículo que você mais gosta? Eu vim para o que eram os meus, e os meus não me reconheciam, mas todo aquele que reconheceu fez parte de ser filho de Deus. Ali é a confirmação que eu sou filho e pronto. Um versículo para mim, pastor, que eu amo muito, é 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 9. Que Cristo olha para Paulo e diz: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha que interessante, pastor. Quando a gente estuda na teologia, a gente tem pelo menos 3 tipos de graça. A graça, quando a gente estuda, acreditamos que é somente uma, mas existe 3 tipos de graça. Eu até coloquei aqui numa anotação, existe a primeira graça, que é a graça salvífica, a graça da salvação. Paulo, quando ele escreve Efésios, vou até mostrar aqui, ó, Efésios capítulo 2, verso de 8 a 9, ele diz assim, ó: pela graça sois salvos. Aí ele coloca: mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não é de obras, para que ninguém se glorie. Então ele mostra que a gente podemos fazer tudo, mas a maior obra já foi feita na cruz do Calvário. Então a salvação não é porque a gente merece. Por isso a graça é um favor imerecido, porque a gente nunca vai merecer ela. Mas ela veio sobre nós. A primeira graça, ela é salvífica. A segunda graça que nós aprendemos, ela é capacitadora.
Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 10. Ele fala assim, ó. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Vou ficar somente aqui. Mas por quê? Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. É porque ele está fazendo uma analogia, dizendo assim, ó, pastor, a palavra está querendo dizer. Lembra que eu era antes? Eu era perseguidor. Eu era matador. Eu não queria saber de Cristo. Só que quando a graça veio através de mim, veio sobre mim, quer dizer, quando a graça veio sobre mim, a graça ela muda. E ela te dá a capacidade de você mudar. Tem gente que fala assim, eu não consigo largar droga, eu não consigo largar bebida, eu não consigo largar prostituição. Não recebeu a graça ainda. Porque quando você entende e se apodera da graça, a graça ela te capacita. Você falava palavrão, agora você não fala mais. Você se prostituía, agora você não se prostitui mais. Você odiava seu irmão, agora você passa a amar. Porque a graça, ela é capacitadora. Então, a primeira graça, ela é salvífica. A segunda graça, ela é a capacitadora. E a terceira graça? A terceira graça, ela é a sustentadora. E essa é a que eu mais gosto, que é a que eu falei agora. Porque Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, ó, pastor, que eu já tinha comentado. Ele fala, eu, Paulo, sofri naufrágio, perseguição, traição por irmão de nação, traição por irmão de igreja, fui açoitado, fui assaltado, perseguido, caluniado. Ele descreve na carta, como eu dei um exemplo falando, que a segunda carta do Coríntios é relatada como uma carta da dor. Aí depois no capítulo de número 12, ele começa a dizer assim, ó. Para que eu não me exalte, por causa da revelação que Cristo me deu, o mensageiro de Satanás, ele vem de tempo em tempo a me bofetear. E foi colocado sobre mim um espinho na minha carne. Por isso eu clamei ao Senhor. E aí quando o Senhor respondeu, ele disse, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então nós aprendemos, pastor, que podemos passar por muitas lutas, podemos passar por muitas perseguições, mas a graça de Cristo nos basta. E o poder dele se aperfeiçoa. É porque a gente pode passar por muitas lutas, mas a graça do Senhor ainda permanece com a gente. E permanece como? A graça diz, eu te sustento, eu te guardo, eu te protejo, eu faço. Quando nós lemos, pastor, o Espírito Santo acabou de ministrar na minha alma, Gênesis capítulo de número 6. Deus olha e fala assim, eu vou destruir com todo o povo. Eu vou acabar com tudo. Eu tô todo arrepiado, pastor. Aí quando Deus olha para tudo, ele diz assim, ó. Porém Deus viu graça em Noé. Opa, a graça não está no Novo Testamento. Ela está desde o começo. A manifestação da graça para nós foi depois de Cristo. Mas a graça já existia há muito tempo. A palavra graça no Antigo Testamento, ela significa no hebraico, ren. A palavra ren significa graça. Mas a palavra ren, no seu original, ela é 2 letras. E essas 2 letras, pastor, ela traz um significado. E ela traz um significado novo pra gente. Porque graça, sendo ren, ela significa proteção e cerca. Cerca que protege. Uma vez eu até fiz aula com o pastor José Antônio. E ele falou muito isso e ele fala até nas suas pregações. Então a graça, ela é a cerca que protege. Então a graça de Deus, ela é sustentadora. Porque ela é a cerca que protege. Posso te provar, pastor? Jó capítulo de 1, verso de número 10. Satanás está revoltado com Jó. Aí Deus olha para ele e dá testemunho de Jó. Deus dá testemunho de Jó e fala assim, tu tem visto meu servo Jó? Íntegro, prudente e anda reto diante dos meus caminhos. Aí Satanás fala assim, é lógico que ele é desse jeito. Por quê? Porque tu tem cercado ele, a casa dele e tudo que ele tem. Lembra que eu falei o significado de graça? O significado de graça é cerca que protege. Então já havia graça na vida de Jó. A fúria do diabo sobre as nossas vidas é porque ele tenta contra a nossa vida, tenta contra a nossa graça, a nossa casa, mas existe uma graça que protege a gente. Então tem uma graça que protege o teu ministério, pastor. Tem uma graça que protege a tua vida. Tem uma graça que protege a tua saúde. Tem uma graça que protege quem está nos ouvindo. Porque é a graça que nos salva. É a graça que nos muda. É a graça que nos capacita. É a graça que nos transforma. É somente a graça. E a graça pelo Senhor é a que faz toda a diferença. Você já viu uma pessoa que perdeu a graça, pastor? Fica sem graça. A pessoa, ela tem os maiores dons. E eu falei isso esses dias. O que adianta a gente ter o talento, mas não ter mais o dom?
Porque se eu tivesse uma voz bonita, não tenho. Mas se eu tivesse uma voz bonita, eu poderia fazer o melhor vibrato, melisma. E eu fazer o que o povo goste do louvor. Mas você viu que às vezes é tão sem graça? Porque tem um talento tão grande, mas não tem unção. Você não sente a presença de Deus. Você não é confrontado, porque o Espírito nos confronta. Você não é confrontado. Tem gente que é muito bom para dar palestra. E tem um dom. Tem um dom para falar da palavra, de palestrar. Então tem gente que fala muito bem, pastor. Tem um talento, mas não tem o dom. Tem eloquência. Tem eloquência. Mas não tem unção. Mas não tem unção. Perdeu a unção, que nem é um assunto que nós começamos desde o início. Perdeu a unção. Porque tem muita gente que buscou a presença de Deus, foi que nem você falou, né? Mas perdeu na caminhada. Perdeu por causa do ego. Perdeu por causa do orgulho. Querendo ser o centro das atenções. Querendo ter a coroa, palácio. Mas não querendo ter o reino. Que tem muitos jovens que estão se empolgando com trono, coroa e palácio. Estão esquecendo do reino. Uma coisa que eu costumo dizer, pastor, a Bíblia vai nos dizer que a raiz de todos os males é o dinheiro. Porque o nosso coração, se o nosso coração tiver na riqueza, no valor, em dinheiro, tem muita gente que se perdeu. Aí você fala assim, eu não posso cobrar? Vamos lá. Eu sei que isso já virou cotidiano para quem ouve isso. Mas se você recebeu de graça, dai de graça. Só que eu entendo, pastor, sobre custo. Eu entendo sobre você abençoar. Eu entendo. Eu desde quando eu comecei meu ministério, e isso eu já preguei, não é me vangloriando aqui, que eu diminua sempre que o Senhor cresça, mas eu já preguei no interior, eu já preguei em diversos lugares aqui, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, já preguei no interior de São Paulo, e eu nunca estipulei valor para nenhuma igreja. A única coisa que eu falo assim, ó, me ajuda com o valor de ida e volta, ou do transporte ou a gasolina, e a segunda coisa que eu falo é, se a igreja puder, me abençoa com a oferta que ela consegue. Tem igreja, pastor, que me abençoa com uma oferta boa, mas eu não estipulo o valor. Quando você começa a estipular, o seu dinheiro não está mais no que você está exercendo, que é o dom de Deus. A única coisa que você está fazendo é você estar pregando porque você sabe que vai receber no final. E aí eu aprendo uma palavra. Tem uma palavra em Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Obrigado, Espírito Santo. Que ele vai ensinar a oração. E ele também fala sobre o publicano, fala sobre aquele que jejua. Ele fala assim, aquele que jejua, pastor, e vai na porta do templo dizendo, eu estou jejuando, eu estou ofertando, eu estou dizimando, esses já receberam o galardão. A Bíblia diz que esses já receberam o galardão. Por quê? Sabe por que eles já receberam o galardão? Porque o galardão que eles buscavam não era do céu. O galardão que eles estavam procurando é terreno. E para quem busca galardão terreno, recebe galardão terreno. Só que Cristo, e por isso ele fala assim, o que você dá com a mão direita, não deixa a esquerda saber. Ou vice-versa. Não deixa. Porque ele está ensinando pra gente que a gente não deve fazer para receber. Eu não vou fazer para receber. Você não vê Pedro falando assim, hoje eu vou curar porque eu preciso ganhar um dinheiro. Vou largar a pesca, já que Deus me usou para curar. Ele não chega para aquele homem lá que está mendigando na frente da Porta Formosa, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Ele não diz, eu te curei, agora me passa tudo que você tinha aí. Eu te curei, camarada. Não faz isso, pastor. Porque quando a gente começa a visar dinheiro, a gente começa a fazer pelo dinheiro, não então, por alma. Então esses pregadores que você acha, alguns pregadores que cobram, estipulam valores. E eu digo muito alto. Muito alto. Eu acho que eles já estão recebendo o galardão deles. Então esses camaradas não tem um reino do céu, não. Pra mim eles se perderam. Muitos deles já se perderam. Porque é fácil, pastor. Tem muitas pessoas que falam assim, ó. Eu não tô apontando ministério e igreja. Tá bom? Já pra deixar claro. Prego em todos os tipos de igreja. Mas fala assim, né, tem que trazer os dizimistas, o ofertante, para ajudar a obra do Senhor, com certeza. Mas tem gente que começa a ter uma oferta tão alta, pastor, que você pode ver, os pastores, eles falam assim, eu tô falando de gente que faz a chantagem emocional, que ele fala assim, ó, para você ser curado, faz esse voto aqui comigo, R$200 agora, você vai ser curado, você vai ser transformada.
pelo esse voto. Eu sei que voto tem poder, pastor. A Ana fez o voto e recebeu a bênção que ela tinha um milagre. Eu não estou desmerecendo o voto. E nem eu acredito, como um pentecostal que eu sou, acredito na ação do voto. Só que tem gente que faz isso por dinheiro. Aí, para as ovelhas, eles falam assim, me dá a oferta, R$200. Só que esse mesmo pastor, ele tem um convênio no Albert Einstein, como é que fala? Nesse melhor hospital que tem. Por que ele não faz pela fé também? Não, eu não preciso de convênio nenhum. Então, pela fé que eu tenho também, eu vou ofertar para receber. Não faz, pastor. Não faz, pastor. Você está entendendo? Porque tem pessoas que ela só acredita que o milagre pode chegar para elas. Para ele já não acredita mais. Como assim? Não entendi o raciocínio. No sentido assim, ó. Eu vou te explicar. Explica aí. Eu vou te explicar e eu vou de novo, pastor. Vou comer na coxinha. Tem muitos pastores que eles recebem quantias muito altas. E eles levantam muito voto dentro da igreja para... Às vezes nem é por necessidade. Eu sei que eu entendo que tem muita igreja que é por necessidade. Mas muitas igrejas levantam voto e tudo mais porque eles querem mais dinheiro. Um desses casos que aconteceu no Nordeste. Que fizeram uma campanha, né, no ministério, que arrecadou 2 milhões em um galpão que era para ser para obra, mas acabou fazendo para um evento carnal. Eles fizeram aquilo ali, não sendo que se foi criado para a obra do Senhor, para mim tinha que permanecer para a obra. Só que tem pessoas que acabam deixando se levar. O raciocínio que eu tinha colocado para você é porque tem pessoas que falam assim, ó. Esse evento aí não foi o evento que a igreja alugou o espaço da igreja por 2 milhões, ele alugou. Aquilo era da igreja. Era da igreja. Alugou para um centro espírita. Mas não é consagrado ao Senhor? A Bíblia diz que não existe divisão. Uma fonte Isso. não pode jorrar duas águas. Não, É isso assim aí como eu acredito. isso aí não tem nem discussão. Estão até pagando preço por causa disso, né? E aí é porque as pessoas começaram a visar muito dinheiro. Eu entendo a necessidade. Mas se tem necessidade, a Bíblia diz o quê? Comunique os santos as suas necessidades. Se a igreja tem a necessidade, a Bíblia diz pra gente procurar os santos a nossa necessidade. Só que tem gente que não faz mais por necessidade. Esse é o ponto que eu quero chegar, entendeu? Aí, o que eu quero dizer é que tem gente que faz viagens milionárias, tem o melhor convênio nos melhores hospitais do Brasil. Só que pra você, quando ele vai pedir dinheiro pra você, ele fala assim, não importa se você tem o dinheiro do seu aluguel, não importa, dizima aqui, oferta aqui que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Rapaz, Só que como é que acontece mesmo. como é que pode você enganar o povo dessa maneira? Porque você fala pro povo que pra você ser curado, você tem que fazer esse voto. Só que quando essa pessoa tá doente, ela não faz... Você tá entendendo, pastor? Mas Ela esse negócio de entrando nesse negócio, nessa situação que você falou, eu não acredito, é fato, que a Bíblia diz tudo que se planta, colhe. se colhe. Eu não acredito que se der uma oferta, você vai ser curado. Não, eu acredito... Eu não acredito. Por quê? Só de explicar. Porque, pra mim, cura é através de oração e jejum. Pra mim, você ser cheio do Espírito Santo, jejum e oração. Pra mim, você ser um grande pregador, lê Bíblia. Agora, prosperidade, aí sim, dízimo e oferta. Porque dízimo é uma coisa, oferta é outra. Oferta ossada é outra. Certo? Mas não que isso vai trazer uma cura pra você, vai trazer uma vida financeira boa pra você. Não, eu entendo, mas assim, é porque assim, se a gente pegar o caso de Ana, ela fez um voto. Ela não podia gerar e gerou. Foi um milagre. Só que é porque... Qual foi o voto dela? O voto também foi de oração, né? Porque ela O subia... voto foi entregar o menino. Foi entregar o menino. Uhum. Não foi oferta, não foi dinheiro, não foi ovelha, foi o menino. Mas ela ofertou. Foi o Mas menino. assim, sim, mas assim, eu coloco nos dias de hoje porque eu acredito que eu já recebi milagre fazendo oferta. Deus abriu porta. Não, então, prosperidade. Prosperidade. Deu carro, Então, por isso eu falei pra você. prosperidade. Por isso eu Arrumou falei que sua eu casa. acredito no voto, no sentido porque... Não, eu isso fiz, aí eu também. Mas não é porque eu vivo disso a aí. igreja falou assim, ó, você tem que dar X. Eu já coloquei no meu coração, eu quero um propósito. Eu fiz um voto, eu fiz o voto. Porque a Bíblia diz que o voto, ele é segundo o meu coração. Isso Nem é por verdade. força, Nem por nem violência. violência. É aquilo É que por você que se sente dá no coração. com alegria. Então eu fiz um voto com valor X, não baixo, foi o valor X, porque eu acredito que Deus ia fazer. Entendeu? Legal. Então, assim, é acreditar, é colocar sua fé.
Entendeu? Só que a sua fé, e aqui a gente entra um ponto, a nossa fé não pode ser para colocar Deus na parede. Porque o que acontece? Tem gente que jejua para colocar Deus na parede. Tem gente que age com fé para colocar Deus na parede. Como assim Deus na parede? Me dá agora. E a campanha que eu fiz no monte? Me dá agora. E o propósito que eu fiz de jejum? Me dá agora. Mas eu não jejuei, Deus, você precisa me dar. Não. Você está entendendo? Você tem que fazer por ser voluntária. Ó, Deus, é algo que está no meu coração que eu quero É aquilo fazer que nós conversou Porque lá se no o Senhor começo. Fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. É aquilo que nós conversou lá no começo do podcast, foi o quê? Que as pessoas não estão mais buscando a Deus por ter a presença, mas por querer algo que Ele pode proporcionar. Que Ele pode proporcionar. Isso que tá... O amor de muitos estão esfriando. Porque, um exemplo, se eu busco a Deus, Deus é onipresente, onipotente, Ele é o único ser que conhece o futuro e volta para o presente. Ele é o único ser que faz isso, mas ninguém faz. Ele sabe o dia de amanhã. Se Ele sabe que um carro não é bom para mim e eu estou fazendo uma campanha para ter um carro e Deus não me dá o carro, eu me desanimo e paro de ir para a igreja, porque eu estou indo para a igreja por causa Do carro. do carro. Mas Deus não quer me dar um carro. Estou dando um exemplo. Deus não quer... eu quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico. Então sai da igreja. Eu quero uma empresa. Deus não dá, então vou sair da igreja. Porque eu busquei, Deus não me deu. Então se Deus não me deu, então por que eu estou na igreja? Mas esquece, agora vou buscar céu. Olha, eu vou falar pra Quanto você. mais você busca o céu, mais você se aproxima de Deus. E é a melhor coisa que você tem, porque eu vou dar um exemplo. Tem um tempo que eu tinha muitas coisas. Quando eu não estava convertido ainda, eu tinha muitas coisas, pastor. Só que, o que adianta eu ter muitas coisas, entre aspas, eu tinha algumas coisas que eu queria muito e conquistei, só que eu não tinha paz. E a gente conhece muita gente que tá fora da igreja, que tá afastada, que até tem uma loja que queria, tem um investimento que fez, que era aquilo que ele sonhava, mas pastor, não sente paz. Não tem paz. Perdeu a paz. Você tá falando até de pessoas e nós começamos esse assunto com pregador. Você começou esse assunto com os pregadores. E esse do pregador que cobra, que estipula valores, enfim, tal. Nessa liturgia. E esses pregadores hoje que falam assim, Deus falou para me ver da obra. A Bíblia diz que é pelo suor do nosso rosto, né? É um pouco complicado esse viver da obra. Por que o viver da obra, pastor? Eu vou... Assim, é igual eu falei, eu acredito que eles devem sim ser abençoados, porque Paulo era abençoado. Jesus era abençoado. Paulo era abençoado, mas ele trabalhava. Mas ele trabalhava. Mas Jesus era abençoado. É carpinteiro. Jesus, ele foi... Se você pegar todos os discípulos, eu não vi até hoje na Bíblia, o único que vivia da obra eram os sacerdotes. Só os sacerdotes. Eu tenho um porém que é exatamente isso. Um pastor que ele vive pra obra. Não é da obra, é pra obra. Muito diferente. Você vê da obra e pra obra. É você tá tomando chuva, você tá tomando sol, é você tá pensando no futuro da igreja, tudo. Então você tá vivendo pra obra, você tem um salário combinado com a igreja. Porque eu conheço igreja que é assim. Tem igreja de amigos meus no interior de São Paulo que é assim. Que a igreja, eles fizeram uma assembleia, e a assembleia decidiu quanto o pastor vai receber, e ele todo mês, em 2 meses, ele mostra uma planilha mostrando, ó, a gente teve isso que a gente arrecadou, esse foi o meu salário, a gente tem isso de caixa, e eu achei incrível. Não, biblicamente é 10% pro sacerdote. Pra ele conseguir, e aí um pastor que não trabalha, ele vive da obra. Por quê? Você ligou pra ele 11 horas da noite, ele tá lá. Por quê? Ele não vai trabalhar, vai ter outro dia cansativo, ele tá vivendo pra obra. Entendeu? Agora tem gente que fala assim, eu tô vivendo da obra. Pregador? Pastor, eu ganho 5 mil cada agenda. Aí você tem 3 agendas, na semana é 15 mil reais. Não, Em 2 semanas você tem 30 mil. Não dizima. Não dizima. Não toma ceia na sua igreja. Não ajuda a missão. Não. Sabe que eu tenho admiração por 2 pregadores, pastores, que eles pedem uma oferta, porém, tem Jonathan Carlos. Tem nunca, eu tô tentando convidar ele e tal, mas tem 2 que eu admiro, que eu bato palmo e eu amo demais. Cláudio Gama e Gilmar Santos. Irmãos, eles são top. O Cláudio Gama, ele não cobra
E toda a oferta que você dá, ele manda para a obra. Para construir a igreja dele lá no Rio de Janeiro, que está construindo lá e para ajudar o povo lá. Gilmar Santos, não falo nem com ele, falo com a secretária dele, vai estar até no aniversário da igreja. Ele pede o valor bem, mas nesse valor vai para a igreja dele. E eu faço o Pix para a igreja dele. Tem muito pastor. Não é nem para ele. Tem pastor igual que é conhecido, que falou assim, normalmente o pessoal me abençoa com X valor. Eu falei, X valor eu não consigo. Podemos fazer por Y? Que a gente consegue? Esse cara não vai não. Não, e tem pastor que eu conheço, vou citar um pastor José Antônio. Ele, porque é um que eu tenho uma maior admiração. Pregador, pastor, abençoado por Deus. Ele é uma pessoa que realmente tá pela obra, não pela igreja, ou por tamanho da igreja. Agora tem um pastor que falou assim, me manda a foto da sua igreja, me manda o Instagram. Na hora cancelou a agenda. Porque isso é viver da obra. A Bíblia diz que a gente tem que ajudar as viúvas, a igreja verdadeira. A gente tem que ajudar pobres. Os órfãos e as viúvas. A gente precisa amar. Que amor é esse que eu só amo se a igreja for grande? Não, é pessoas que... Se a oferta for alta. Você tá entendendo? Mas você sabe que tudo isso aí, a culpa não é só dos pregadores, é dos pastores que pagam. Sim. Não pode colocar, Mas eu posso falar para você, pastor? Eles pagam porque eles querem o nome da igreja deles em evidência, a igreja cheia. Não importa se a igreja a igreja não está crescendo forte. Paulo, quando ele está falando, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Aí, antes disso, ele estava falando para o povo, conjectura, não vou mais dar leite, comida rasa. Agora eu preciso te dar uma comida com mais substância. Mas o povo, tem muitas pessoas que não querem saber de fortalecer a igreja. Eles estão preocupados em encher a igreja. Você está entendendo? Enche inchada na igreja. E tem muita igreja aqui, a gente sabe, que pode viver com muita pessoa. Mas chega uma hora que não suporta, pastor. Sustenta, né? Não sustenta. Mas enfim. Irmãos, estou muito feliz com a sua presença aqui. Nós falamos de bastante coisa. Você falou bastante, você falou bem, você fala bem, você prega bem. Nós até chegou num parte polêmica aqui agora no final aqui, que eu nem toco mais nesse assunto, porque esse assunto é tão chato, é tão desagradável, porque tem pastores que infelizmente eles pedem a oferta, mas não ajudam ninguém, só a deles. Né? E é aquilo que o senhor acabou de falar. Eles já estão com a sua coroa. É um dos que vão dizer, né, irmão? Afastai de mim, maldito. Afastai de mim, maldito. Porque, irmão, eu só recuso. Hoje em dia eu não estou pregando muito fora, porque eu estou cuidando de 2 igrejas, então nós não prega muito fora. Hoje mesmo eu recebi um convite para ir para Vitória, e tem um convite agora que só tem essa agenda que eu vou ir em maio, que for fazer uma turnê no Chile, mas porque já estava, senão nem ia. Porque agora eu estou só servindo a igreja. E eu concordo plenamente com o que você falou. Apesar que eu sou pastor presidente da igreja, não vivo da obra, vivo para a obra. Sou dizimista nessa casa, trabalho há 14 anos no Instituto Butantan. E não sou contra os pastores ser salariados. Não sou contra mesmo. Igual eu falei, pastor, eu não acho sou que nem a igreja contra ser salariado, nem a você receber a oferta. O meu problema está em estipular a oferta só. Porque eu vou falar... Quem me conhece, pastor, eu prego igreja pequena e igreja grande. Se convida, eu sou bem assim. Se eu vou te convidar para vir pregar, que é umas coisas absurdas que está acontecendo também, certo? Sim. Vou te convidar. Rodrigo, você vem pregar aqui na igreja, eu já tenho convicção que eu tenho que pelo menos te ajudar com a gasolina. Com a vinda. Ou até isso é fato. Comer alguma coisa depois do culto, porque o culto acaba tarde, principalmente evento, pastor. Não, congresso, então, não. Eu tenho que te... Agora, o Rodrigo me mandou uma mensagem. Aí, pastorzão, tudo bem? Como você tá, pastor? Deixa eu ir pregar aí na sua igreja, tal, não sei o que, não sei o que. A pessoa se convida e ainda vai pedir oferta. Ah, varão, aí você vê o possesso. Eu falo assim, não acredito. Aí quando eu falo, não, varão, pode vir, vamos abrir a porta pra você pregar. Vem tal dia, tal. Quando chega no dia, eu falo, pastorzão, então, vou aí, tem como o senhor me dar tanto de oferta? Tem um camarada que veio, ligou pra mim, pedindo pra pregar aqui, não vou nem falar o nome do camarada. E depois me pediu R$500. Eu falei, oxê, você que pediu, nem te chamei, nem te conheço. E sabe qual é o pior, pastor? Tem muita gente que
usa da bondade igual o Senhor e fala assim, eu posso levantar o voto no final do culto? Aí que é... Pastor, tem gente que inventa cada coisa. Tem gente que inventa que a mãe tá com câncer. Tem gente que inventa que tem gente que vai ser desempregado, vai ser despejado. E não vai, pastor. É arrecadando dinheiro. Toda a igreja tem umas pessoas, não vou citar não para ser antiético, que toda a igreja que ia falava exatamente isso. Ah, é porque eu não sei quem vai ser despejado, eu preciso levantar o dinheiro agora. Aí a igreja ia lá e abençoava. Aí eu fui na outra igreja porque eu tive agenda com a mesma pessoa. Eu falei, nossa, num mês a pessoa já foi despejada quase 2 vezes. Aí foi na igreja um amigo meu, em Carapicuíba. Aí o pregador despejado foi lá. De novo. Eu falei, aí depois começaram, só mudou. Aí não sei quem tava enfermo. Então assim, pastor, tem gente que, é igual eu falei, não faz mais por alma. Tem gente que não chora mais por alma. Não chora. Infelizmente. Tem um camarada que passou aqui, as 3 vezes que ele vem aqui, ele falou, eu quero levantar uma oferta para comprar cestas básicas que eu ajudo. Eu nunca vi ajudando ninguém. Pastor, eu vou falar para você. Eu, Rodrigo, e isso você pode perguntar para as pessoas que estão no meu convívio. Eu não recebo oferta alta, de vez em quando eu tenho igreja que me abençoa com uma oferta mais alta, mas eu fiz muito isso, de sempre pregar, colocar a oferta em uma outra conta que não é a minha, e dessa conta eu tiro uma parte para mim e a outra para fazer entrega de cesta básica. Glória a Deus. Gente, dá um like aí, nos ajuda aí, compartilha. E nós já tá até chegando ao fim do programa, que hoje nós falou bem, hein? Rendeu. Mas compartilha, dá um like, nos ajuda, irmãos. Se inscreve. Gente, eu tô aprendendo esse negócio aqui, né? Se inscreve aí e vai ser bênção. Rodrigo, foi muito bom receber você aqui. Prazer. Nós entrou em vários temas, várias coisas, né? Até coisas que é desagradável falar, triste, no meio evangélico, que eu acredito que não deveria acontecer, né? Mas, enfim, quero te agradecer pela sua presença. Quero agradecer aqui, ó, a Paula Carolina, Paula Bolos. Pega essa visão. Pede lá coxinha, irmão. Essa coxinha tá maravilhosa, Barão. Bolo que eu vou comer esse bolo vulcão agora. E vai ser benção, tá? Quero agradecer você, Sônia Rodrigues, a pastora Sônia Rodrigues, que está com esse livro maravilhoso, irmão. Psicóloga Sônia Rodrigues. Que Deus abençoe. Quero agradecer também a Iris, nossa advogada. Irmão, pense que a advogada top. Tá aí ganhando um monte de processo aí. Ela tá aposentando um monte de gente. Ela queria me aposentar esses dias. Falei, cara, aí ela pesquisou, correu atrás. Eu já tô com o meu plano de aposentadoria, rapaz. Graças a Deus, através dessa mulher. Então, eu quero agradecer vocês. Rodrigo, eu queria, olhando para aquela câmera ali, se desse a última palavra, uma palavra, para uma pessoa que está assistindo agora, que eu tenho certeza que Deus vai te usar. Eu queria deixar uma palavra no seu coração, uma mensagem que eu queria deixar do fundo da minha alma para você. Se encontra Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 37, que diz que para Deus nada é impossível. Eu não sei qual é a situação que você se encontra do outro lado, ou não sei qual é o momento que você está passando, mas eu quero te dizer que a última palavra não vem do homem, mas a última palavra vem de Deus. E se a última palavra vem de Deus, nada é impossível para Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Sou muito grato. Que Deus vem te honrando. E vai ter outra oportunidade aí, em nome de Jesus aí. Tá vindo aí. Ó, e você que quer divulgar a tua empresa, quer divulgar você, nos chama no PV, nós vamos conversar e você vai estar aqui divulgando a tua empresa e também vindo aqui bater um papo com a gente. Amém? Deus abençoe. Até a próxima edição. E não perde, hein? Segue nós aí. Deus abençoe. Fui! Glória a Deus.